Que Vossa Excelência não é você que está falando que agora é um pai de família, hein? Não parlamentar, não. Eu tenho filho de 20 anos, tenho uma filha de 17 anos. Me respeita. Estou respeitando Vossa Excelência. Vossa Então Excelência tá bom. respeite a presidência. Construir com viés político, não. Aqui não. Cenas lamentáveis, eu quase apanhei do Hélio Negão. Você imagina o prejuízo físico da minha integridade que eu iria tomar, porque nós aprovamos uma audiência na Comissão de Educação para que fossem esclarecidos os escândalos envolvendo o FNDE, com a participação também da fiscalização do Tribunal de Contas da União, e a base bolsonarista, incluindo o Hélio e outros parlamentares, ficaram um pouco exaltados quando eu comecei a questionar sobre o orçamento secreto. Para quem não sabe, hoje o principal fundo de desenvolvimento da educação tem 98% do seu orçamento comprometido pelo orçamento secreto, e aí a gente já sabe os escândalos que envolvem esse orçamento, e parlamentar que já foi até pego manuseando dinheiro vivo desse dinheiro chamado de RP9. Então, vocês vão ver aí o dia em que eu quase faleci, quase que foi meu último dia de mandato. Assistam. Antes de conceder a palavra aos parlamentares, eu gostaria de tecer como presidente algumas considerações a respeito do tema da vinda dos convidados nessa reunião. Primeiro foi apresentado aqui, presidente Marcelo, que 3 pontos sobre a aquisição dos móveis escolares foram apontados pelo CGU e foram acatados pelo FNDE, né? A questão do quantitativo, dos preços e questões formais no contrato. Mas outros pontos foram trazidos aqui pelo secretário Alípio e também no próprio relatório da Controladoria Geral da União em relação a risco de conluio, porque há uma empresa do Paraná que apresentou um preço muito acima dos outros empresários e que acabou puxando os preços para cima, a média de preços para cima, e porque uma filha desse mesmo empresário também participou dessa mesma licitação com uma empresa fantasma, daí o risco de conluio apresentado pela Controladoria Geral da União. Gostaria de saber por que esse ponto não foi abordado aqui na apresentação da assessoria do FNDE, e em relação também à falta de documentos e estudos técnicos que não indicaram, né, se as empresas consultadas elas estavam aptas ou não a fornecer os itens licitados, que também é um dos pontos básicos da lei de licitações. Foi apresentado pelo secretário Alípio e também não foi abordado pelo FNDE. E um outro ponto que também não foi abordado é em relação a média de preço das propostas, que ficou 165% acima dos valores do Comprasnet, que também é outro ponto apresentado pelo secretário Alípio, e 41% superior aos pesquisados na internet. Então, mesmo levando em consideração o quantitativo, que foi 98% maior do que aquele no último pregão feito em 2017, o preço também, há apontamentos da CGU e do Tribunal de Contas da União, né, sobre risco de sobrepreço e risco também de conluio em relação a essas duas empresas que participaram do pregão, e uma das empresas, inclusive, sendo uma empresa fantasma que se encontra ali numa casa, num lugar residencial. Gostaria que fossem feitos esclarecimentos em relação a isso. Obrigado, senhor presidente, pelas perguntas. O objetivo sempre, quando a gente faz uma ata de registro de preço, senhor presidente, é facilitar o trabalho dos próprios municípios e dos entes federados. Hoje eu recebo no FNDE, praticamente até acompanhado de parlamentares, muitos prefeitos que não têm a condição de fazer uma licitação de imobiliário. Então o objetivo do FNDE é sempre esse, diminuir o preço na compra, na aquisição, no registro de preço em escala, e facilitar, porque o município pequeno ele não consegue, realmente posso dizer, milhares de termos de compromisso de recursos empenhados, e que as prefeituras não têm logística ou departamentos específicos para fazer essa licitação específica. Sobre os riscos de conluio, eu acho que ele foi afastado com a própria suspensão do edital, que ainda não tem prazo para ser reaberto, tá? A gente vai rever os quantitativos. Os quantitativos eles são dinâmicos. Se eu pegar um quantitativo hoje, amanhã ele pode ser diferente, com base naquilo que os próprios entes federados apresentam como demanda no par. A questão do preço, de igual forma, dentro do período inflacionário, como foi bem frisado pelo Andrei, o preço de hoje não vai ser o mesmo de amanhã. E esses riscos de empresas fakes, conluios, isso tem que ser afastado, tem que ser investigado. Tem uma fase de apresentação dessas documentações e apuração, e a CGU tem sempre acompanhado de perto e até
uma demanda da minha gestão que eles estejam bem próximos a nós para evitar qualquer tipo de risco de sobrepreço, um quantitativo, e inclusive até se houver alguma questão técnica, que nós possamos nos corrigir também. Vossa Excelência disse que o preço de ontem não é o mesmo que o preço de amanhã, mas a pesquisa da Controladoria Geral da União foi em relação aos preços de hoje, dos 41% que foram encontrados na internet. Eu até entendo sobre os da Comprasnet, que pode estar defasado, mas a comparação que a Controladoria Geral da União fez foi sobre os preços de hoje com os preços de hoje. E outra questão que eu gostaria de colocar é que o secretário apontou também essa falha no par, que a demanda vem do ente federado, mas não há uma análise se realmente há necessidade daquele ente federado fazer aquela aquisição. Daí acredito também que vem a parte dessa distorção dos 98% do volume licitado em relação a 2017, porque nós não tivemos, de acordo com o censo escolar, um aumento de alunos tão significativo ou uma necessidade de reposição de imóveis tão significativa em relação ao ano de 2017. Eu acho que a licitação não foi aberta, né, presidente? E dessa forma, primeiro, não há que falar em conluio. Os quantitativos é a ferramenta que nós temos para que o município ou o estado nos apresente se ele tem ou não a demanda. Eu, quando for aprovar essa iniciativa dentro do par, quando o recurso for empenhado, eu não posso dar mais cadeiras ou carteiras do que o município tem de alunos, do que o estado tem de alunos. Isso existe uma análise prévia, existe um critério técnico para eu aprovar esse empenho ou não e, consequentemente, o repasse de recurso financeiro ou não. Importante frisar também que o processo está suspenso e não houve ainda, até o presente momento, nenhum prejuízo ao erário. Falando sobre o processo dos ônibus escolares, que Vossa Excelência citou, lendo o ETP da licitação dos ônibus, chama a atenção a quantidade de especificações trazidas em comparação com o PE 6 de 2022, em que os ônibus custaram R$210 mil a menos. Queria questionar a Vossa Excelência por que a mudança tão repentina no critério das aquisições dos ônibus, incluindo, por exemplo, a entrada USB em todas as cadeiras, sabendo que o custo seria muito maior, diminuindo o número de ônibus escolares e, portanto, o número de alunos atendidos, e se, de alguma maneira, essas especificações podem ter sido estipuladas para limitar o número de empresas na concorrência e manipular o método de cálculo de acordo com a Instrução Normativa número 73 de 2020 do Ministério da Economia, citada por Vossa Excelência, para que o preço fosse calculado pela mediana em vez da média. Em absoluto, senhor presidente. O nosso objetivo é sempre fazer um produto de melhor qualidade com menor preço. Importante frisar que o ônibus escolar não é um ônibus urbano pintado de amarelo. Ele é um ônibus feito para transportar estudantes, crianças, e assim, prezamos sim por uma evolução técnica e evolução, qualidade mesmo, para o transporte dos nossos estudantes. A questão de preço, eu acho que o mercado mesmo se diz por si só. O serviço automotivo, ele deu uma guinada de preço, sobretudo no último ano. Existe uma demanda, haja vista que um dos itens, em menos de uma semana, já foram adquiridos mais de 70% da ata vigente, ou seja, existe muito mais uma prospecção de uma nova ata do que em falar dessa ata passada. E eu acho que respaldado pelas decisões, inclusive, do TCU e CGU, a gente fez de maneira correta todo o procedimento licitatório desse pregão. Meus dois últimos questionamentos, presidente. Um é sobre a investigação da Controladoria Geral da União sobre compra de veículos de luxo por parte de diretores do FNDE e o caso do consultor do FNDE que atuava em nome de prefeituras do Maranhão fazendo lobby por recursos públicos. Queria saber quais carros que foram adquiridos pelo FNDE para os diretores e por qual razão, e quem é o consultor, em nome de quais prefeituras ele atuava. O FNDE não adquiriu carros para nenhum diretor, nem o presidente tem carro por parte do FNDE, não tem o motorista. Todo o processo de investigação sobre os carros de diretores são propriedade privada, estão sendo investigados, e eu preferia, senhor presidente, me restringir a não comentar porque o processo corre em sigilo, mas não houve compra por parte do FNDE de cargo, seja para o presidente, seja para qualquer diretor. Sobre o consultor que foi contratado, o processo de igual forma se encontra, ele não presta mais serviço ao FNDE, foi contratado por meio de um processo seletivo, regular e fiscalizado em parceria com a Unesco, inclusive, ou com a OEI, são os dois órgãos que a gente tem. Ele não presta mais serviço ao FNDE e, de igual forma, está sendo apurado a questão dele pela própria CGU e por demais órgãos de controle. O segundo questionamento é que o ministro da Educação, na última reunião, afirmou que 98% do orçamento do FNDE está vinculado à RP9, é verdade? A peça orçamentária que é aprovada por esse parlamento, ela é respeitada pelo FNDE. Os recursos, essa demonstração orçamentária, ela é pública. Existe esse orçamento, ele é mutante, mas cerca desse percentual é vinculado à emenda de relator. Eu pergunto se faz sentido o presidente, pela ordem concedido. Eu gostaria de conhecer a razão pela qual Vossa Excelência, que eu respeito muito, assume essa postura de inúmeras perguntas. Isso será concedido a todos nós? Porque, isso, pelo que eu sei, não é Vossa Excelência o autor do requerimento. Entendo que Vossa Excelência tem as prerrogativas que são cabíveis a todos os demais. Nós temos um convidado para uma audiência pública e Vossa Excelência passa a submetê-lo
a um sem número de perguntas, eu gostaria de ter de Vossa Excelência um critério para essa audiência pública, que seja o critério que vai, obviamente, atender a todos. O que nós estamos acostumados a ter aqui, por uma questão óbvia de isonomia, é que cada deputado é concedido um determinado tempo, ele faz as suas perguntas neste tempo, para que depois sejam respondidas. Então, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, eu gostaria que a gente tivesse um critério isonômico, porque se tem sido o seu comportamento ao longo de toda a sua trajetória aqui, eu gostaria que isso pudesse ser preservado hoje. Claro, obrigado, deputado. presidente. As questões, como eu tenho feito com o ministro, interpelando, não só possuem respaldo regimental, como também possuem respaldo no acordo de procedimentos que nós aprovamos por unanimidade na Comissão de Educação, e aqui nós estamos no âmbito da Comissão de Educação. Todo líder, vice-líder e autor de requerimento pode fazer exatamente como eu estou fazendo aqui, de acordo com o que foi aprovado no nosso acordo de procedimento, de questionar o ministro e conceder o próprio tempo para que o ministro responda individualmente ao questionamento que foi feito. Isso foi aprovado por unanimidade na Comissão de Educação e está sendo aplicado aqui nesta audiência pública. Então, o tratamento ele é isonômico todo. Autor, vice-líder e líder pode fazer de igual maneira. Peço a palavra, presidente. Presidente. Questão de ordem, deputado? Questão de ordem. Qual o artigo? Presidente, peço a palavra. O senhor me permite a palavra? Permito. Mas se é questão de ordem, não é questão de ordem. Não é questão de ordem. Só para contribuir aqui com o colega Domingos. Eu já havia observado, e eu acho que o presidente foi convidado para vir aqui. Eu acho que a postura de Vossa Excelência, o senhor está inquirindo, o senhor está de forma já até desconfortável aos demais parlamentares aqui, isso está manifestado, a postura de Vossa Excelência. Eu acho que, mesmo que tenha havido concordância e aprovado por unanimidade esse comportamento, mas eu acho que Vossa Excelência está começando a causar desconfortos, uma vez que o presidente está aqui, está respondendo de forma plena todas as perguntas, mas Vossa Excelência está usando da prerrogativa de presidente e autor do requerimento para causar constrangimento ao presidente e começa a trazer desconforto também a esse plenário. De nenhuma maneira eu busco, Senhor presidente, senhor presidente. Vamos lá, eu vou abrir a partir daqui a palavra apenas para questões de ordem, apresentando dispositivo regimental. Segundo ponto, esta presidência tem feito questionamentos que o presidente do FNDE está completamente confortável para responder ou para não responder também. Não há nenhum constrangimento nesse sentido, ele não está convocado, isso aqui não é uma CPI, ele está aqui para apresentar sobre políticas públicas. Não, se fosse uma CPI, ele poderia pedir um habeas corpus. Presidente, a minha ponderação foi apenas que se Vossa Excelência insiste que os líderes poderão fazer perguntas sem limite de tempo e sem limite de pergunta. Mas eu questionei Vossa Excelência por um limite de tempo, nem há regulação de tempo, pelo tanto que a Vossa Excelência está usando. Isso aí é uma atitude arbitrária e autoritária. O presidente do FNDE tem sido extremamente cortês, respondeu a todas. E eu tenho feito questionamentos sem faltar com a educação, com a cortesia e em nenhum momento fazendo nenhum tipo de interrogatório, de acusação. O presidente Marcelo não é réu, não responde a nenhuma ação, não é absolutamente nada disso. Está respondendo aqui sobre políticas públicas. Então eu questiono se este critério de 98% da RP9 é adequado para a formulação de políticas públicas de acordo com critérios técnicos para atender a população na ponta, no FNDE. Senhor não é assim com todo mundo, não. Presidente, não é possível a falta de respeito ao presidente. Deputado Marcelo. Presidente Marcelo. O presidente está fazendo as suas perguntas, estão sendo interrompidos. Eu pediria que tivesse respeito à reunião, respeitasse o presidente. Senhor presidente, há claramente uma tentativa de impedimento da continuidade da sessão. Está intimidando o presidente e tentando fazer com que não haja reunião. Este é o último questionamento da presidência. O presidente Marcelo vai responder se achar adequado, nós vamos passar para os autores, para os demais membros e vamos seguir a reunião com tranquilidade. Não há nenhuma tentativa aqui de constrangimento, nem de interrogatório, nem nada do tipo.
Obrigado, senhoras deputados. A questão do papel, vou me restringir à competência do FNDE. A competência do FNDE é apresentar a este Congresso, por meio do Ministério da Educação, suas necessidades orçamentárias, não só para a escola, para a creche, mas para o Fundeb, para o FIES, para o PENAI, para o PENAT, para todos os nossos programas. E, repito, nós respeitamos aquilo que é aprovado por este Parlamento. O Parlamento é um instrumento de parceria, os senhores e senhoras são legítimos representantes dos entes federais, dos prefeitos, dos governos estaduais, e a nossa postura, senhor presidente, é de respeito à peça orçamentária que é aprovada nesse Parlamento, e nós precisamos nos adequar àquilo que senhoras e senhores parlamentares aqui aprovam, e nós fazemos nosso papel de apresentar as nossas demandas sempre na oportunidade da apresentação da LOA e da própria LDO. Obrigado, presidente Marcelo. Passo a palavra ao deputado autor do requerimento, deputado Pedro Kizai, pelo tempo de 3 minutos e somado aos tempos de 8 minutos do tempo da minoria. Senhor presidente, senhores deputados, senhor presidente... Não, só um minuto. Esta comissão está fazendo uma audiência pública séria, deputado Hélio, fazendo questionamentos sérios, republicanos. Não vejo razão nenhuma para deboche de Vossa Excelência ou menosprezo por parte desta comissão. Eu respeito todo parlamentar aqui. Não levanta a voz com ninguém. Não estou te respeitando. Não. Vamos respeitar a comissão. Vamos respeitar. Quando é que ele debochou de Vossa Excelência? Vossa Excelência eu não vi. Deboche aqui. Nunca teve desrespeito do presidente. Não teve deboche do parlamentar, não. Ele tem direito de participar da audiência de forma plena, presidente. Claro, no momento que a palavra for concedida a ele. Mas não tem deboche, no momento que foi concedida a Vossa Excelência. No momento dele. Deputado Pedro Kizai. Estou nervoso. Senhor presidente, eu posso manter a metodologia que foi definido em procedimento e votado por um presidente para fazer perguntas. Sim. Prova do senhor que eu não estou de deboche. A possibilidade? Qual foi a intenção de Vossa Excelência, então? A possibilidade? Qual foi a intenção de Vossa Excelência? Então foi deboche? Não, eu estou questionando Vossa Excelência. Não é intenção não, presidente. O senhor está falando que o tio foi deboche? Eu estou perguntando isso. Qual foi a intenção de Vossa Excelência? Vou lhe dar oportunidade. O senhor está falando que eu estou de deboche? Na minha avaliação foi deboche. Sim. Eu nunca desrespeitei um cidadão aqui. Pode ser quem serve café, à esquerda, dou bom dia, trato com o maior respeito. Não aceito Vossa Excelência falar de mim assim. Que Vossa Excelência não é aceito. Que está falando que agora é um pai de família, hein? Não parlamentar, não. Eu tenho filho de 20 anos. Tenho uma filha de 17 anos. Eu sou pai de filho já, minha agora. Minha mãe tem 91 anos. Pelo amor de Deus, sou muito tranquilo. Não aceito, nunca falei alto com ninguém. Que seja a última vez que o senhor fala que estou de deboche, hein? Não, Vossa Excelência é um pai de família com uma filha de 17 anos. Eu tô. Fez deboche. Até porque a Vossa Excelência, quando foi lá no meu gabinete, falando que a sua mãe o conceito da palavra não gostou da postura, me respeitem. Me respeita. Estou respeitando Vossa Excelência. Então tá bom. Respeite a presidência. E não levante a voz também na comissão, porque não há razão para isso. Tranquilo. Não há razão para estresse. Tranquilo. Não há razão, tranquilo. Sou muito tranquilo. Nunca levantei a voz aqui, não levanto a voz na rua. Eu tô fazendo pela primeira vez de 3 anos. Porque Vossa Excelência falou que eu estou de deboche. Estou lhe dando a oportunidade de tirar a palavra. Estou de deboche? Porque Vossa Excelência fez deboche. Deboche? Do Pedro Kizai. Não retira. Não fez não, presidente. Não fez não. Senhor presidente, respeito o parlamentar. Senhoras deputadas. Não, presidente. Vou utilizar meu tempo. Eu tô ao lado dele aqui, não vi nenhum deboche. Presidente, não tô entendendo onde foi Vossa Excelência tirou isso. Deputado Pedro Kizai. Vossa Excelência está falando que eu estou de deboche. Deputado Hélio Lopes, Vossa Excelência não tem a palavra. Ô, presidente, Vossa Excelência não tem a palavra. Presidente. Vossa Excelência não tem a palavra, deputado Hélio Lopes. Mas fala baixo, presidente. Eu estou falando baixo, deputado. Quem está falando alto é Vossa Excelência. Deixa o deputado Pedro Kizai continuar. Mas vou começar falando que o ministro... Presidente, só contagem de tempo que não está colocado ali. Por favor, respeito no tempo regimental deste parlamentar, deputado. Se Vossa Excelência respeita os colegas, então nesse momento eu gostaria de ser respeitado o meu tempo regimental previsto aqui nesta comissão. Em primeiro lugar, se teve de 2020 a 2022 127 participações de religiosos no MEC e no FNDE. Está aí firmado a respeito desses escândalos. As manchetes dos jornais dizem: Deutsche Welle, a farra dos pastores no MEC. O Globo, propina em bíblias e pastores lobistas. Entenda o escândalo do MEC. Carta Capital, 10 prefeitos já denunciam esquema de pastores. Isto é, o bolsão do MEC virou o maior escândalo de corrupção do governo Bolsonaro. UOL, CGU envia caso de propina no MEC para a Polícia Federal 7 meses após o início da apuração. Correio Brasilense, com inquérito, escândalo do MEC vira caso de polícia. Notícia em foto do Mato Grosso, MEC, evento deu bíblia com foto de Milton Ribeiro e pastores lobistas. Agência Brasil, prefeitos confirmam pedidos de propina em troca de verbas no MEC. Ô, presidente, isso é tema do requerimento da audiência pública de hoje? Sim. Não.
pelo que eu sei, fazer essa questão de ordem, porque isso não é tema da audiência pública. Estão nervosos por quê? Essa questão é tema da audiência pública de hoje, o não presidente, está no requerimento. Quando a questão, deputado, quando a questão não é objeto da audiência pública, o convidado pode se recusar a responder, mas o parlamentar tem o direito de questionar. Aqui a gente perder tempo com um tema o parlamentar tem o direito de questionar, o convidado pode se recusar a responder. Nós temos que fazer uma apropriada. Mas a gente presidente, e nós não vamos aceitar que utilizem a audiência pública para atacar um segmento por comportamento de alguns que ainda está sob investigação. Não iremos aceitar o aparelhamento desse momento para atacar pastores do Brasil. A esquerda e outra. Deputado, ele está no tempo regimental dele. Vossa Excelência não é objeto, perfeitamente. E eu esclareci que o dispositivo regimental prevê que ele questiona e que o convidado responde, se quiser, aquilo que não está no objeto da pauta da reunião. Não sou eu que determina o regimento, deputado. É o regimento. Não, é o regimento. É o regimento. Deputado Pedro Kizai. Aqui não vai atacar segmento para aparelhar, para desconstruir com viés político, não. Aqui não vai atacar pastores aqui, não. O presidente não responde. Não tinha pastor na Petrobras, não. Então nós vamos tratar a Petrobras aqui também. Não vou aceitar. Não vou aceitar. Aperta a campainha aí, Kim. Deputado. Apita o trem aí. Deputado Pedro Kizai está com a palavra. Presidente. Trata a Petrobras no seu tempo, se você quiser. Trata as pautas no seu tempo. Não é objeto aqui, eu não vou aceitar, não. Deputado, o regimento aceita você. Deputado Átila. Presidente do FNDE não é pastor, não. Nós respeitamos. Não vou aceitar. Deputado Átila, deputado Peternelli, eu estou 11 anos aqui. Eu achei que eu teria o direito de representar o povo brasileiro aqui nesse espaço com direito à palavra e a censura, vocês não estão em ditadura militar. Então vai com calma aí, deputado, que nós não estamos em ditadura militar. Então queria repor o tempo aí. Então vamos lá. Prefeitos reiteram que pastor pedia propina em dinheiro, ok? Primeira pergunta, Marcelo. Primeira pergunta. O senhor falou que denunciou ao secretário executivo. É razoável do ponto de vista da economia pública, da gestão pública, da governança pública na educação brasileira? Antes de passar a palavra, vai ser concedida. Antes de passar a palavra para o presidente Marcelo, para o secretário Alípio, quero dizer que o deputado Hélio Lopes, de maneira muito correta, veio até aqui, pediu desculpas e dessa maneira eu retribuo o gesto, peço para retirar das nossas taquigráficas a palavra deboche. Desculpa da forma que eu falei com Vossa Excelência, e também parabenizar, por outro lado, a sensibilidade do senhor de retirar da taquigrafia a palavra deboche. Que o parlamento é assim, as divergências existem, e eu venho aqui me retratar em público.